Fala galera da revista Placar, estamos aqui para mais um pós-jogo do Flamengo, após esse Grêmio 0, Flamengo 2 na Arena do Grêmio. O Flamengo que não reconheceu o Grêmio, passou por cima, passou o trator no Grêmio. Mais uma vez, o Grêmio que tem sido freguês do Flamengo, cá e lá, né? Independente se joga no Sudeste ou se joga no Sul, o Flamengo sempre vencendo o Grêmio, mas a gente está aqui na Placar TV, né, no YouTube, e eu convido você a se inscrever aqui agora, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, é muito importante os seus comentários também, é importante que você compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, dá essa força pra gente, lembrando que amanhã, na hora do almoço, tem o Opinião Placar, e às 6 horas da tarde tem o Placar Aberto, onde vamos debater a rodada dos cariocas. Flamengo, que no momento que eu estou gravando aqui, eu vou até acompanhar em tempo real, eu estou gravando o pós-jogo para vocês, o Flamengo estava na liderança, mas pode perder essa liderança, até porque o Inter ou o Fortaleza podem passar o Flamengo. Nesse momento 0-0, no momento que eu estou gravando 0-0, mas basta a Fortaleza, que joga em casa, ou o Inter, vencerem o jogo por um gol que ultrapassam o Flamengo. Mas de qualquer forma, ultrapassam aí no critério de desempate, de saldo de gols, gols pró e tal, nada assim muito absurdo. A verdade é que Flamengo, Palmeiras e a equipe que venceram o jogo de Fortaleza e Internacional estão liderando a competição nessa terceira rodada, início de campeonato. A gente sabe que tem muita água para rolar, mas é importante o Flamengo que prioriza a competição, tá fazendo jus aí ao que combinou, ao que decidiu, priorizou e está liderando nesse começo. E é importante para o Flamengo, eu vou explicar o porquê. Antes da gente falar sobre os golaços do Arrascaeta, a partida do De La Cruz, é importante lembrar o seguinte, o Flamengo é um dos poucos clubes que vai ter a condição de jogar 3 jogos seguidos agora em casa. O Flamengo enfrenta o Juventude na quarta-feira, enfrenta o Vasco no sábado no Maracanã, um dia antes da Páscoa, no sábado agora, e depois o Flamengo enfrenta o Corinthians em casa, os 3 jogos no Maracanã. É o momento para o Flamengo fazer a famosa gordura e ficar bem na competição para chegar ali no meio do ano, né, tentar chegar no meio do ano com uma condição boa, visto que pode perder jogadores na janela pós-mundial, né, o Flamengo que vai, assim como o Palmeiras, o Fluminense, o Botafogo, eles estarão aí no Super Mundial e se destacando lá, podem perder jogadores. E há uma expectativa que o Flamengo venda o Wesley, pode perder o Gerson, pode perder algum outro jogador. Então, o Flamengo precisa fazer uma gordura e vai precisar repor de qualquer forma. Falar aqui do jogo do Flamengo, o Flamengo que venceu por 2-0 com 2 gols do gênio Arrascaeta, o Arrascaeta decide. O Arrascaeta é esse jogador aí decisivo, monstruoso. Hoje, ele, mais uma vez, resolveu, porque o Flamengo está com um problema sério de finalização, de letalidade. O Flamengo não consegue aproveitar as grandes chances criadas. O Flamengo hoje, no ano de 2025, tem 33% de aproveitamento das grandes chances criadas. E aí o Flamengo conseguiu hoje 2 gols em 6 vezes que o Flamengo chegou ali na pequena área com condição de chutar. E não chuta, não dá o passe final, não acerta o passe final. Então o Flamengo chega muito perto, o Flamengo vai ali naquela zona de chute e não chuta, não dá o passe final. Então isso aí começa a pesar em alguns jogos. No jogo de hoje, o Flamengo, graças aos 2 gols do Arrascaeta, que é um jogador que decide mesmo, que tem lampejos como de craque, fez os 2 gols ali numa jogadaça no primeiro gol. Até o Bruno Henrique poderia tocar na bola, evitou tocar para deixar o gol do Arrascaeta. E o segundo, o Arrascaeta nem pensou em tentar procurar um passe, ele chuta direto, faz o 2-0, decide o jogo para o Flamengo, que naquele momento estava, mesmo com o Flamengo com 60% de posse de bola, estava perigoso, porque uma bola bandida, o Grêmio empatava o jogo e complicava a vida do Flamengo. Então o Flamengo precisa ser mais letal no ataque. É uma necessidade do Flamengo ser mais letal no ataque. Tirando isso, acho que foi uma grande partida do De La Cruz. Acho que o De La Cruz está crescendo. Num dia que teve a polêmica, que a esposa dele falou que ele vai voltar para o River, que ela não gostava tanto do Flamengo, que ela amava o River e tudo mais, que não era
que não seria um sonho ele voltar, mas a realidade ele voltar para o River. Aí os torcedores do Flamengo, alguns ficaram chateados. Eu falei que tem nada a ver, porque o Arrascaeta também torce para o Peñarol, o Varela torce para o Peñarol. Tem jogadores, os jogadores têm os seus clubes do coração e querem um dia voltar a jogar lá. O De La Cruz nem é River de criança, mas jogou lá, tem uma identificação, a esposa dele é River. Cara, isso não tem nada a ver. E aí, para calar a boca de quem estava reclamando, o De La Cruz fez um partidaço também hoje. E é importante a gente falar também da partida do Pulgar. O Eric Pulgar, ele é diferenciado. O Flamengo não tem substituto para o Eric Pulgar hoje. Hoje ele é absoluto. Inclusive fez uma partidaça, teve o seu cartãozinho amarelo de sempre, né? É a aposta certa, cartão amarelo para o Pulgar, mas uma partidaça do Eric Pulgar, salvando o Flamengo em alguns momentos importantes. E é importante dizer também, boa partida do Léo Ortiz, o Alexandro tá voltando a recuperar a sua forma física, o Pedro e o Danilo acabaram não entrando. Eu acho que o Rossi, a gente precisa falar, ele é um cara que sabe fazer a cera na hora certa, mesmo com a regra dos 8 segundos, ajudou demais a vitória do Flamengo, defendeu 2 bolas difíceis, e eu acho que o Rossi precisa ser mais valorizado, um grande goleiro. E aí a gente tem a entrada dos jogadores, eu falei aí que o De La Cruz arrebentou, jogou demais, e o Arrascaeta também, decisivo, mas a gente teve o Bruno Henrique num dia que estava um pouco abaixo, o Wesley, novamente, depois que voltou da seleção, ainda está um pouco abaixo, não está aquele Wesley diante da convocação, o Gerson também, hoje não foi tão bem, mas as entradas, por exemplo, o Cebolinha, acho que não teve muito tempo para mostrar a sua qualidade, né? Não foi tão, não conseguiu participar tanto do jogo, mas o Gonçalo Plata entrou bem. Eu acho que o Gonçalo Plata teve ali momentos agudos, né, de ataque, de velocidade. Eu acho que é sempre uma grande opção o Gonçalo Plata. Também falar da entrada dos outros jogadores, também acho que não dá para a gente avaliar. O Michael, né? Eu não falei do Michael. O Michael, eu acho que ele criou boas oportunidades. É óbvio que ele erra alguns passes, é um pouco afoito, mas é um jogador que é uma ótima opção do Flamengo. Tem Flamengo que tem muitos pontas, né? O Flamengo tem muitos pontos. O Luiz Araújo entrou também, não dá pra gente avaliar, mas fica uma questão aqui, teve o Alan, mas fica uma questão aqui importante pra gente falar, o porquê que o Matheus Gonçalves não tem oportunidade no Flamengo, o porquê que ele não tem oportunidade no Flamengo. E antes de eu falar do lance polêmico do jogo, aqui enquanto a gente grava, continua Fortaleza 0, Internacional 0, a gente teve um lance polêmico no jogo, mas eu queria falar sobre a declaração do Arrascaeta após o jogo. O Arrasca falou o seguinte, olha só, valorizou, tá, na entrevista pós-jogo. Feliz por ajudar o time. Sempre difícil conseguir os 3 pontos fora de casa. Temos que tratar cada jogo como uma final. Hoje fizemos um grande jogo e vamos voltar felizes para casa. Com os 2 gols, né, ele chegou a 78 gols com o manto sagrado, ultrapassando o Maestro Júnior. Ele passou também o Benítez, e agora ele é o segundo gringo com mais gols no Flamengo. É o segundo artilheiro, o segundo gringo na artilharia, aí no top da artilharia do Flamengo. Ele com 78 gols, ele está agora atrás apenas do Doval, que tem 95, então 17 gols atrás do Doval, e tem tempo aí para passar o Doval. E ele falou o seguinte sobre isso: pessoalmente fico feliz por continuar, ajudando meus companheiros e ficando na história desse grande clube. Tá? Então, o Arrascaeta falando sobre essa marca importante aí na sua vida. A gente teve aqui também, na coletiva pós-jogo, o Felipe Luiz falando sobre o Arrascaeta. Ele escolheu passar os melhores anos da carreira no futebol brasileiro, né? Então ele elogiou, exaltou aí o Arrascaeta. São desses jogadores que nós temos que aproveitar enquanto estão aqui. Ele faz a diferença. Um jogador desse nível que escolheu passar os melhores anos da sua carreira no futebol brasileiro. Isso a gente tem que valorizar muito. E a gente tem aqui imagens da nossa equipe Paparazzo Rubro-Negro, parceria com a revista Placar. Nós temos os 2 gols do Arrascaeta para exibir para vocês. Vamos acompanhar e na volta eu vou falar sobre a questão do lance polêmico do pênalti.
Sensacional, sensacional. Fica no vídeo que a gente vai trazer aqui também, zona mista do jogo, Grêmio e Flamengo, Grêmio 0, Flamengo 2, mas eu queria trazer aqui nos bastidores da Placar ainda, do pós-jogo, a minha opinião com relação ao pênalti. Eu vi o Rica Perrone falando que a bola não desvia, como diz a regra, a bola encosta no Gerson, no peito do Gerson, e que a regra deveria ser revista, mas que no momento a regra não explica bem, o pênalti não deveria ser marcado. Então, para ele acha que até foi pênalti. Eu, sinceramente, entendo que o critério que vem sendo adotado não foi pênalti. A bola, quando resvala, eles falam desvia, mas a bola, quando bate, resvala no jogador e depois vai na mão, o pênalti não é marcado. Isso tem tirado o pênalti. Então, para mim, mesmo que antes ele estava com o braço para trás e ele abre e a bola bate, mesmo assim, como a bola raspou no peito antes, mas não desviou. Mas o critério tem sido adotado assim. Como ela raspou no peito antes, ela desviou, mesmo que não tenha mudado a trajetória, é entendido, né, pelo menos no critério atual utilizado no Brasil, talvez seja preciso você explicar melhor, desenhar, sim, concordo, mas no critério atual não é marcado o pênalti, é uma situação que inclusive os especialistas de arbitragem estão explicando que não tem que ser marcado o pênalti. O Flamengo teve semana passada no jogo contra o Central Córdoba um pênalti que foi assinalado, que realmente ali era pênalti, era caso de pênalti, quando a bola bateu na mão do Léo Pereira, não tinha o que reclamar, e hoje realmente, quando a bola bateu primeiro no corpo do Gerson, aconteceu a situação que realmente não se marca pênalti, é um critério adotado aqui na arbitragem brasileira. É certo? É errado? Eu acho que isso tudo precisa ser mais explicado. Concordo com relação a isso. Mas não tem sido marcado nesses casos, então não teria que ser marcado contra o Flamengo. Vamos acompanhar agora, então, a zona mista, né, do jogo Grêmio 0, Flamengo 2. Es el día a día en el CT y luego estoy transmitiendo lo que él nos habla a nosotros, así que vamos por buen camino. Eric, parabéns pela vitória. No jogo passado da Libertadores, você foi preservado, digamos assim, né? Não começou jogando e hoje você começou entre os titulares. Quanto você acha que isso é importante, esse controle entre os jogadores e a rotatividade do elenco? Como você está se sentindo para o próximo jogo, já que o Felipe Luis está fazendo esse trabalho de cautela com os atletas? La verdad que el equipo, hablo en general, todo el equipo está bien. Se demuestra cada vez que hay un cambio, sale un jugador que está cansado y entra otro que está de muy buena forma física, entonces no creo que eso sea una excusa o algo a futuro. El equipo está bien, el grupo está unido y muy bien físicamente. Qual a importância de largar na frente no Campeonato Brasileiro, né, sabendo da dificuldade que tem a competição, da competitividade que tem a competição? O Flamengo nessas primeiras rodadas já está brigando pelas primeiras colocações. Ese es un foco que fue antes de comienzo del torneo. Nos propusimos ir a pelear los 3 puntos, sea en casa que afuera. Entonces, creo que estos puntos fuera de casa son un poquito más importantes que eso de en casa, porque en casa tenemos a nuestra gente, tenemos el apoyo de nuestro público y eso nos permite estar yendo arriba. A última aqui, tá? Eric, a gente viu o time do Flamengo trocando muitos passes e muitas vezes chamando o time do Grêmio para o seu campo defensivo. Isso foi intencional? E como é que foi a conversa no intervalo também para a segunda etapa, o Flamengo voltar um pouco mais ofensivo? Nosotros venimos jugando así desde que estamos con Felipe. Es su estilo, es su modo de juego. A veces en casa impacienta un poquito a nuestro público, pero es nuestro modo de jugar, nuestro estilo y trae buenos resultados. Como é que foi o intervalo? El intervalo nos mostró un par de videos del espacio que estaban dejando de ellos y ahí creo que se puede aprovechar lo mejor que en el primer tiempo. Valeu, pessoal. Obrigado. É especial voltar aqui em Porto Alegre. Na arena me sinto em casa. Sempre independente do time que eu esteja jogando, eu me sinto em casa. Conheço cada canto dessa cidade, cada canto desse estádio. É sempre especial voltar aqui. Everton, hoje em dia a seleção brasileira está sem treinador, por exemplo, e muito está se falando sobre treinadores. O próprio nome do Felipe Luis é um nome ligado.
Mas outro que está muito próximo, também é muito falado, é do Jorge Jesus. Como é que vocês estão vendo esse movimento de um possível treinador da seleção? Pode ser ou o Filipe Luís, que hoje é o treinador de vocês, ou um treinador que já passou e teve a história que teve, como o Jorge Jesus. Cara, o JJ já tem a sua carreira consolidada, né? Aqui no Brasil, muito êxito aqui no Flamengo, está muito bem lá no Hilal, né? Tem conquistado tudo que tem disputado. O Felipe, o treinador que está começando a carreira agora, já vem mostrando suas qualidades, né? Já 3 títulos sob o comando dele, creio que se for um dos dois, vai estar sendo muito bem representado. Cara, em outras temporadas passadas, a gente pecou nisso, no início do brasileiro, perdemos pontos importantes e no final não conseguimos correr atrás, né? Não conseguimos recuperar. Tinha essa meta de começar muito bem, porque a gente sabe que lá na frente, você, que é normal oscilar, você tá com essa gordura. Então a gente procura, nesses primeiros jogos, acumular o maior número de pontos possíveis. Everton, como é que... Everton. Não, vai, Letícia. Obrigada. Parabéns pela vitória. Como foi feito o trabalho ao longo da semana para vocês não deixarem entrar em campo o resultado ruim na Libertadores, conseguir vir aqui hoje, fazer um bom resultado jogando fora de casa, somar os 3 pontos no Brasileiro? E especialmente você, né, que já entrou e participou do gol. Como foi feito tudo isso pelo Filipe Luís e vocês ao longo da semana? Era virar a página, né? Era outra competição. A gente, óbvio, não queria perder em casa. Creio que em algum momento do jogo a gente pode ter subestimado o adversário, que é normal, mas felizmente aconteceu. A gente procurou focar nesse jogo, focar nessa próxima partida, que a gente comenta dentro do grupo que a próxima partida é sempre a mais importante. Foi assim, o professor procurou deixar todo mundo apto ali para quem fosse iniciar, quem precisasse entrar, estivesse pronto, e o jogo de hoje foi assim. Everton, além das vitórias, né, que são muito importantes para esse começo da temporada, são 2 vitórias consecutivas fora de casa, né? Queria que você falasse a importância de ganhar jogos também jogando como visitante. Cara, como eu falei, em outras temporadas, né, anteriores, a gente pecou muito no início e também em jogos fora de casa. A gente ter conquistado já 2 vitórias aí é importante, porque mostra a força do nosso grupo jogando dentro do Maracanã ou fora, e a equipe que quer ser campeão tem que ser assim, né? Então a gente tem mostrado isso nesse início do campeonato, a força do nosso grupo. A gente espera que seja assim até o final. Então é isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar, placar em todas as redes, se inscrever aqui no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua audiência aqui na Revista Placar. Tamo junto, um grande abraço. Valeu!